Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de História do Pensamento Político e Econômico. A aula de hoje é a política no decorrer da história, da antiguidade à modernidade. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e vou acompanhar você nesse curso, que é um curso bastante importante, porque ele vai aprofundar um pouco alguns conceitos que são fundamentais para todo historiador, que é a questão da política e a questão da economia. Então, é sempre bom a gente dominar pelo menos alguns elementos básicos, né, dessas disciplinas para poder aplicar melhor o nosso trabalho, seja na área de filosofia, na área de história. É muito importante conhecer pelo menos um panorama dessas disciplinas. E a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que eu trago no quadro, que é a nossa contextualização da aula de hoje, a pergunta fundamental da disciplina. Qual o conteúdo dela? Né? O que a gente vai falar sobre ela? Então, aqui eu trago uma definição bastante genérica, bastante aberta de política primeiro, né? As duas primeiras aulas a gente vai tratar de política, e a definição que eu trouxe é a seguinte: as diversas práticas e discursos para a condução dos outros ao longo da história. O que eu estou chamando aqui? Vamos começar pelo discurso. O que é discurso para conduzir os outros? Tá? Esse discurso aqui vai desde as argumentações de legitimação de um governo, de justificativa da existência de um determinado governo, de uma determinada autoridade. Por exemplo, por que a gente obedece os nossos governantes hoje? Ora, porque a gente votou neles, a gente escolheu eles e por isso a gente obedece. Tá? Por que a gente obedece às leis? Porque as leis foram criadas por representantes de toda a população. Então, os discursos de legitimação fazem parte do discurso, desses discursos, mas também os discursos de explicação, os discursos de organização da sociedade, as próprias leis, né? Por que a gente tem que ter por que uma democracia é melhor do que um despotismo, né? Então, todas as teorias também sobre governo fazem parte desse discurso. A prática diz respeito a como se governam as pessoas, né? Você vai ter desde os governos mais abertos, que simplesmente criam algumas leis e deixam as coisas acontecerem, até as formas de governo que são mais minuciosas, né? E também depende de qual aparelho vai ser utilizado para fazer isso, né? Quais são as instituições que vão conduzir a sociedade. A gente vai ver que isso muda demais ao longo da história, tá? E é uma coisa bastante complexa de se entender, não é simples assim dizer simplesmente, por exemplo, que existe mais ou menos Estado. O outro tópico que a gente discute ao longo desse curso é a questão da economia. O que seria economia? Também uma definição lato sensu, aberta, tá? São as diversas práticas e, novamente, discursos para o quê? Produção de bens ao longo da história. Ou seja, como que nós, seres humanos, produzimos os nossos bens ao longo da história. Como que a gente se organiza para produzir as coisas que a gente consome. E mais também, claro, os discursos que organizam essa produção, as teorias, as formas de legitimar, por exemplo, o trabalho escravo, que é uma prática para a produção de bens, tá? O trabalho servil. Por que existe? Por que houve escravidão? Quais são os argumentos para manter a escravidão? Tá? Quais são as teorias do trabalho assalariado atualmente? Por que é o melhor? Como que se explicou isso ao longo da história? Tá? A gente vai ver também que existem vários métodos para se produzir os bens, várias formas dos seres humanos se organizarem para produzir o que a gente consome, e há vários discursos também sobre isso. A gente vai tentando estudar um pouquinho de cada uma dessas coisas, das práticas e desses discursos, certo? Então, política é os discursos e as práticas de condução das sociedades, condução dos outros, e economia são os discursos e as práticas de produção dos bens, numa definição bem larga. E por que tem que ser essa definição bem aberta? Porque isso muda demais ao longo da história. E é o que a gente vai começar a ver nessa aula, a partir da antiguidade, nas questões políticas primeiro.
Política na antiguidade. Então, a primeira coisa que a gente discute quando vai falar de política, das formas de conduzir os outros, é a gente voltar lá atrás, num lugar muito importante, pelo menos para a cultura ocidental, que é a Grécia. Tá? Como que na Grécia vai surgir os primeiros discursos sobre política, que discursos são esses e que práticas políticas eles alimentam, que contexto que faz parte desses primeiros discursos políticos. Então, em geral, a gente começa na Grécia falando disso, então a gente vai começar também na Grécia. No quadro, eu trago algumas questões importantes. A primeira, você certamente, né, a Grécia ou os helenos, bem como a gente chama eles, né, o povo grego, o primeiro conceito que a gente sempre escuta é o conceito de polis, né? E normalmente se fala, polis é uma cidade. Calma, polis não é exatamente uma cidade. A melhor definição de polis é essa daqui. Não é um lugar, tá? Como, por exemplo, Tebas, uma cidade grega. É uma comunidade. A polis são os tebanos. O que eu quero dizer com isso e por que isso é importante? A polis está menos associada à ideia de um lugar geográfico, de uma cidade, e tem mais a ver com um determinado grupo de pessoas, uma determinada comunidade. A gente vai falar disso já, mas eu já adianto por que isso é importante. Você já deve ter escutado, né, que em Atenas, quem participava da democracia eram as pessoas que tinham pai e mãe ateniense. Por quê? Porque essa pessoa tinha que fazer parte da comunidade. A ideia de polis é uma comunidade que se auto-organiza, que vai se gerir, que vai se autogovernar. Como que ela vai fazer isso? Vai variar bastante de uma cidade para outra entre os gregos. Por quê? Porque aí tem um outro conceito que você também já deve ter escutado bastante, que eu trago no quadro, que é o conceito de cidade-estado. Tá? O que é cidade-estado? Uma comunidade, né? Por exemplo, os tebanos, que essa comunidade é detentora de um território e com um sistema político próprio. Tá? Então, a cidade-estado grega é uma dessas comunidades, tá? Os tebanos, por exemplo, ou os atenienses, eles são donos de um território, né? Eles assumem para si um determinado território, um espaço geográfico, e aí eles vão autogerir aquele território e autogerir aquela população. Como eu disse, cada um de uma forma diferente. E a primeira pergunta que aparece quando a gente fala esse tipo de coisa é: professor, mas se tem os tebanos, tem os atenienses, tem os espartanos, por que a gente fala os helenos? Por que a gente fala a Grécia? E aqui está uma questão muito importante, que eu também trago no quadro para você. O que é a Grécia, afinal de contas, então? O que esse povo que se chama de grego, que se chama de heleno, e que é tão importante para a cultura, para a nossa cultura até os dias de hoje? É uma aliança entre polis, uma aliança entre comunidades, tá? Baseada na língua e na cultura. Isso é que mantém eles juntos. É isso que associa os tebanos aos atenienses, aos espartanos. A língua e a cultura comum. A língua grega e a cultura grega. A língua grega, ela vai ser uma derivação do fenício, ela vai ser muito importante, ela vai ser desenvolvida por causa do comércio, principalmente. Tá? Porque você precisava anotar o que está sendo vendido, matemática também, o que vai ser vendido, para quem vai ser vendido, como vai ser vendido, para o próprio governo de cada cidade, tá? Para fazer o quê? Para poder fazer o próprio governo. Você precisa anotar impostos, precisa anotar o quanto que está circulando na economia, o que está circulando na economia, as leis. Então, isso tudo precisa estar escrito. E a língua grega, ela vai ser comum a todos os povos gregos, a todas essas comunidades, a todas essas polis, e vai ser fundamental para o comércio daquela região toda. E a outra questão é a cultura. Um elemento muito comum da cultura grega, que junta todas essas comunidades e que a gente conhece hoje ainda, é as Olimpíadas. A Olimpíada surge na Grécia, a Olimpíada antiga, ela é bem diferente das Olimpíadas atuais, que surgem no século XIX, tá? Mas era um conceito ali que era uma disputa não militar entre aquelas comunidades, que acabava também agregando ela. Mas não é só essa parte da cultura que agregava os gregos.
Agregar os gregos é engraçado. No quadro, eu trago outro elemento fundamental dessa cultura, que é a questão da religião pública e a sua relação com a política. A religião pública é um elemento aglutinador dos helenos e expressão do seu naturalismo. Religião pública, ela vai aparecer na Grécia a partir principalmente das obras mitológicas de Hesíodo, a Teogonia, e de Homero, a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a história do Ulisses voltando para casa. Ali tem toda uma mitologia dos deuses que vai, vamos dizer, fundar os textos básicos da religião pública grega, ou seja, que todas essas comunidades seguiam. E, claro, institucionalmente, cada cidade tem um templo. Atenas, por exemplo, é a cidade onde vai ter o Templo de Atenas. O nome dela vem daí, tá? E, além disso, essa religião grega, ela serve para quê? Ela serve para organizar a forma de pensamento dos gregos. Os deuses vão ser sempre o quê? Vão ser um fenômeno, vão estar relacionados a um fenômeno da natureza e um fenômeno social, tá? Por exemplo, o trovão, por que acontece? É Zeus. Tá? Então, os fenômenos da natureza são explicados a partir dos deuses e também os seres humanos são explicados a partir dos deuses. Os deuses representam seres humanos com seus vícios e com suas virtudes. No quadro, eu trago algumas imagens que são muito interessantes para mostrar como acontece essa associação. Tá? Aqui a gente tem a deusa Afrodite. Tá? O naturalismo aqui se expressa pelo corpo natural dela, mas é um corpo também idealizado. Seria o que os gregos entendem como o corpo natural mais perfeito. Tá? E ela é a expressão do quê? Da mulher perfeita, da bela mulher, mas ela também é a expressão de algumas características da mulher. Por exemplo, a vaidade. Tá? Então, os deuses são modelos humanos a serem seguidos. E esses modelos são naturalizados. Naturalizados em que sentido? O ser humano tem que ser assim, ele é dessa forma. Ele tem vícios e tem virtudes que estão espelhadas nos deuses. Aqui, outra estátua, Lacômoto, tá? Sendo atacado pelas serpentes, ele e os seus filhos. E o que essa imagem aqui nos retrata? Além desse naturalismo também idealizado, retrata também o que acontece com aqueles que não obedecem os deuses, que fogem desse padrão natural. Tá? Ele está sendo atacado por cobras aqui, porque ele era um sacerdote de Apolo e não seguiu os valores de Apolo. Então, por isso, ele está sendo atacado. Isso aqui tem tudo a ver com a política grega, porque a religião ela vai criar os modelos que todos têm que seguir. Tá? E aí você vai ter o escravo. Ele é escravo por quê? Porque é o padrão que ele tem que seguir. Ele nasceu para ser escravo. A mulher nasceu para ser mulher. Então, ela tem um padrão a ser seguido, um modelo. O patriarca tem um modelo também para ser seguido. Mas é essa religião comum a todos, tá, que permite esse mapa que eu trago no quadro para você, que é o mapa da Grécia, né, contemplando todas as zonas que o povo grego, os helenos, dominaram, tá? E as cidades principais, como, por exemplo, Esparta e Atenas, que a gente tem aqui. Destacando um pouquinho de Atenas, que vamos dizer que é a contribuição, é de lá que parte a principal contribuição para a modernidade, para a política moderna, né, que é a democracia. Mas é sempre bom lembrar que a democracia em Atenas é bem diferente da nossa. E eu te explico isso com alguns pontos do quadro. Primeiro, democracia ateniense ela é direta. Cada cidadão vai lá se representando. E aqui a gente tem uma foto atual da Ágora, né? Era nessa região aqui, no centro, que os povos, que os atenienses se concentravam para discutir as regras, as leis e o que seria feito na cidade. Todos os cidadãos. Agora, quem são os cidadãos? Né? Cidadão, como eu comentei no início, ele tem que ser o quê? Pai e mãe ateniense, para mostrar que ele realmente faz parte dessa comunidade. Outra característica é que ele tem que ser um homem livre, ele não pode ser um escravo. Tá? Um escravo pode ser tanto por dívida quanto por guerra. Né? Ele também tem que ser homem, ou seja, do sexo masculino.
E a outra questão é que ele tem que ser adulto, né? Por volta aí de 18 a 21 anos, mais ou menos, era o limite. E o interessante é que cidadão, ou seja, aqueles que participam da democracia ateniense, era menos de 30% de toda a população de Atenas. Então, repare que é muito diferente de hoje, né, que a gente tem uma participação muito maior, todo mundo é cidadão desde que maior de idade, né, já tem direitos desde que nasceu. Cidadão, vamos dizer, com poder eleitoral a partir dos 16 anos. Mas aqui não, é uma faixa muito pequena da sociedade que participa e participa diretamente. No quadro, um último ponto importante dessa participação. Tá? Participar diretamente o tempo todo do governo só era possível devido à escravidão, porque alguém estava trabalhando para fornecer os bens que você precisava consumir para você poder ficar só participando do governo. Um dos efeitos disso foi o quê? Gradativa redução da presença da plebe lá nos debates. Por quê? Porque o plebeu não tem escravo para trabalhar para ele ficar debatendo política. Percebe? Então, no início, quando se instaura a democracia em Atenas, há muita participação da população, desses 30%. Mas, posteriormente, vai diminuindo muito, exatamente por causa dessa dificuldade de se estar o tempo todo participando diretamente do governo, porque você precisava trabalhar. Mas como o sistema permitia a escravidão, alguns que tinham muitos escravos poderiam se dedicar sempre à vida pública. Teoria política em Platão. Platão é um dos principais filósofos gregos. Ele foi discípulo de Sócrates e muito do seu pensamento político, muito das suas atitudes políticas, vem desse relacionamento com Sócrates e com a morte do Sócrates. No quadro, eu trago para você algumas características da vida dele que incluem exatamente isso. Primeiro, ele vem de uma família nobre. Ele tinha posses, ele tinha dinheiro, ele tinha condições de se dedicar à filosofia. E ele vai se tornar um discípulo de Sócrates, que morre, né? Ele se mata, né? Ele se suicida depois de um julgamento. E esse julgamento vai marcar demais Platão. Por que vai marcar demais Platão? Porque esse julgamento vai ser, na visão de Sócrates e do que Platão nos passa, foi um julgamento injusto, que a população, vamos dizer, se revolta contra Sócrates sem uma evidência, tá? Ele diz que a democracia ali se perverte, tá? Ela se torna ruim, porque a maioria contra Sócrates, mesmo que Sócrates estivesse correto. E aquilo vai marcar demais a produção do Platão ao longo da vida. Na tela, eu trago outras questões, né? Ele vai fundar a academia, uma escola fundamental, que vai formar vários filósofos, por exemplo, Aristóteles. O principal livro dele sobre política se chama República, são 10 volumes. E onde está baseado esse pensamento político do Platão? Está baseado, aparece, por exemplo, na alegoria da caverna dele, tá? E tem a ver com o pensamento metafísico, com a filosofia dele também. Por isso que eu trago essa imagem aqui para você, para você entender como que ele pensava o conhecimento, para você entender como que ele pensa a política. Tá? Em primeiro lugar, o Platão impõe uma divisão do conhecimento entre duas fases, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Tá? Digamos que essa parte, que o conhecimento aqui de baixo, dessa parte aqui, é um conhecimento mais prático, mais empírico, o senso comum, as opiniões. Importante essa palavra, são opiniões diversas. Né? Na alegoria da caverna, ele tem um homem preso numa caverna que está enxergando apenas sombras aqui. Eu estou resumindo um pouco aqui para a gente poder avançar na questão política, tá? Mas, então, esse homem aqui, ele assiste só sombras, ele só consegue conhecer a sombra, tá? Isso ele chama do conhecimento eicásia, tá? Que é do homem comum, que ele conhece do mundo, é a sua opinião. Ele vê basicamente as sombras. Um pouco mais acima, mas ainda nesse nível empírico, eu vou botar um ezinho aqui para dizer que é empírico, prático, tá? Por falta de um nome melhor aqui para definir,
teria o conhecimento que a gente fala de pistes, tá? Seria, por exemplo, do artesão, aquele que é capaz de construir os objetos que lá na caverna a pessoa só viria sombras, né? Aqui no caso, o vaso. Então ele tem um pouco mais do que um conhecimento comum das coisas, ele consegue produzir as coisas no mundo, tá? E aqui para cima nós temos o conhecimento, vamos dizer, racional, tá? Superior, que realmente entende o mundo, que atinge o ser das coisas. Haveria duas divisões aqui, tá? A dianoia, né? Que, por exemplo, a gente tem a geometria na dianoia, que é aquilo que é entender a forma das coisas, a estrutura das coisas. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras é um conhecimento da dianoia, porque ele mostra o padrão de funcionamento de um retângulo, de um triângulo retângulo, tá? Aqui em cima teria a noesis, que é o conhecimento ainda mais profundo próprio do filósofo. Mas, professor, o que isso tem a ver com a política? Porque o Platão vai dizer que é só quem domina esses conhecimentos do ser, os conhecimentos racionais, é que consegue escapar das opiniões, né, do senso comum, e tomar decisões baseadas em conhecimentos universais, na sabedoria da verdade. E aqui é que entra o padrão político dele que eu trago no quadro para você. Tá? Então, ele propõe não uma democracia que poderia levar a atos covardes como a punição de Sócrates, o seu mestre, e outros vários problemas que vão acontecendo na democracia ateniense, tá? Porque, vamos dizer, seria uma espécie de ditadura da maioria. Ele propõe a aristocracia do saber, ou seja, os filósofos eles capazes, então, de tomar decisões baseadas em critérios universais, na verdade, eles, dentro da estrutura social, governariam, estariam no pico da pirâmide, tá? Porque a maior virtude deles é a sabedoria, é conhecer, é tomar as melhores decisões possíveis. Então, seria uma aristocracia do saber por causa disso. É um grupo de filósofos capazes de entender verdadeiramente o mundo que iriam governar. Abaixo deles estariam os soldados, que teriam como virtude a coragem. Por quê? Porque eles precisariam ser usados para proteger a cidade contra agressões externas, tá? Principalmente. Embaixo da pirâmide, a maior parte da população, os trabalhadores, cuja virtude maior é a moderação. Moderados em dois sentidos, tá? Moderados porque eles não resistiriam, aceitariam as decisões políticas, vamos dizer, não fariam muita resistência política, e ao mesmo tempo moderados porque se aplicariam ao trabalho para produzir o que aquela sociedade necessita, tá? E por que essa aristocracia do saber? Para evitar os problemas tanto da antiguidade quanto daquele momento em que ele vivia, que é o último ponto que eu trago no quadro de definição. Evitar o quê? A tirania da oligarquia, que um grupo pequeno causa o mal a toda a sociedade, e também a corrupção da democracia, que um grupo grande traz o mal à sociedade. Então, perceba que, primeiro, o Platão, ele tem todo esse contexto da vida dele, de uma decadência da democracia ateniense, do problema com o mestre dele, e a filosofia política dele está muito... a filosofia política dele está muito atrelada à filosofia metafísica dele também. E aí ele propõe essa outra forma de governo que não vai ocorrer na Grécia e em momento nenhum efetivamente do jeito que ele propõe, como a maioria das teorias políticas. Elas não se efetivam completamente na sociedade. A sociedade se inspira nelas e faz alguns arranjos institucionais. Teoria política em Aristóteles. Discípulo de Platão, Aristóteles também produziu uma filosofia política bastante vasta, bastante profícua, complexa também e baseada na sua ideia de metafísica, na sua ideia de
filosofia. E esse é um pouquinho do que a gente tem que entender para pensar uma proposta que é bastante similar à do Platão, mas com algumas transformações, um pouco mais complexas, digamos assim, né? Na vida dele, também vindo de uma família nobre, tá? O pai dele trabalhava para o rei da Macedônia, tá? Então ele teve uma vida confortável, estudante da Academia de Platão, foi para Atenas estudar na Academia de Platão, tá? E foi fundador do Liceu. Saiu da Academia de Platão depois e fundou o Liceu. Para que esses nomes Academia, Liceu, vem tudo da Grécia, né? Que a gente ouve hoje, menos hoje, mas ali ao longo do século XX apareciam muito esses nomes, né? Estudou na Academia, no Liceu, não. Bom, as obras políticas do Aristóteles, tá? A grande obra se chama Política, 8 volumes. Tá? E uma outra obra dele que discute bastante política é a Ética a Nicômaco. Como eu disse, é muito importante entender a metafísica aristotélica para entender a ideia dele de política. Então aqui eu trago um esqueminha rápido para explicar como que ele entende o mundo. Para o Aristóteles, o mundo é baseado em causas, em 4 causas, tudo que existe no mundo. A primeira causa é a causa formal, né? É o ser da coisa, é aquilo que é a forma da coisa. Por exemplo, a forma de uma espada. Uma espada, para ela existir, tem que existir na mente aquela forma dela, tá? No caso do ser humano, a forma do ser humano, o ser do ser humano é o político. Ele é um homem político, tá? O ser humano é um animal político, como Aristóteles fala. Então, por quê? Porque ele vive em sociedade. Ele tem essa característica que é básica dele, de viver em sociedade, em fazer a política, em se autogovernar, certo? Então, há uma causa formal, fazer política, no caso do homem, né? Causa material, ou seja, tem que ter alguma coisa material que molda. A espada precisa do metal, o ser humano precisa de carne, tá? Uma causa eficiente, aquilo que faz a coisa, né? Que faz ela acontecer na realidade. Por exemplo, que a gente chama de causa eficiente, aquilo que produz a coisa. No caso da espada, o ferreiro, né? Que a partir de uma ideia de espada, com material, com metal, cria uma espada. Mas o ser humano também cai nessa analogia. Ele precisa do quê? De um pai e de uma mãe, tá? Para fazer esse ser humano. Tá? Causa final, a finalidade dele no mundo. Por isso que a metafísica aristotélica é dita finalista, porque tudo no mundo também tem uma finalidade. Ela tem que servir para alguma coisa, ela tem que chegar em algum lugar. O caso da espada é matar alguém, é tomar o poder, proteger alguma coisa. Ela tem uma finalidade no mundo. O caso do ser humano seria alcançar a eudaimonia, a felicidade. E ele consegue alcançar a eudaimonia agindo politicamente, agindo de acordo com o seu ser, organizando a sociedade para que a sociedade permita que cada ser humano extraia de si mesmo o melhor e contribua para todos os outros seres humanos atingirem a eudaimonia. Então aí ele faz um esqueminha, né? Eu trago um esqueminha mais simples para entender os tipos de governo que o Aristóteles, então, propõe, tá? Os tipos de governos do Aristóteles. Primeiro, teria aqui em cima os promotores de eudaimonia, ou seja, as formas políticas em que os seres humanos iriam se organizar para que essas formas trariam mais eudaimonia para toda a sociedade. Fariam com que cada ser humano contribuísse mais para que os outros fossem felizes com a sua característica natural, tá? Temos primeiro a monarquia, né, que é uma pessoa comandando, organizando tudo, mas é possível avançar para a aristocracia, né, que é um grupo um pouco maior de pessoas que organizariam a sociedade, e a melhor para o Aristóteles seria a politeia, tá? Que é um grupo maior de pessoas, mas não são todas as pessoas, são as pessoas com melhores condições de governar. Isso aqui seria o auge, né? O tipo de governo melhor como gerador de eudaimonia. Seria, basicamente, a aristocracia do saber
do Platão, ou seja, o grupo mais preparado, o melhor grupo daquela sociedade, aquele que tem mais conhecimento, seria aqueles que iriam tomar a decisão por toda aquela sociedade, aqueles que se mostrassem melhores como cidadão, tá? Mas também ele propõe os tipos de governo que são detratores de eudaimonia, ou seja, aqueles que tiram a eudaimonia. Repare que eles são uma espécie de referência, tá? Depois Políbio, em Roma, vai recuperar esse esquema do Aristóteles e vai aperfeiçoar ele um pouco mais, tá? A monarquia ela pode ser uma tirania, que aquela pessoa que está governando para de se preocupar com a comunidade e só se preocupa com ela. A aristocracia ela pode ser uma oligarquia, tá? Ou seja, aquele grupo de pessoas que governava para de se preocupar com a sociedade e só se preocupa em ela mesma ganhar dinheiro, por exemplo, né? Porque a oligarquia é sempre associada a um grupo econômico. E a democracia, aqui em Aristóteles, tá? Ela é a perversão da politeia. Porque é como se fosse uma ditadura da maioria, uma confusão danada que todo mundo quer mandar e no final das contas, não se resolve nada. O Políbio, futuramente, vai chamar de oclocracia, o governo dos piores, e vai colocar a democracia como sendo a politeia. Tá? Então, o pensamento do Aristóteles ele vai se espalhar durante séculos na cultura ocidental e até hoje também. Então, é muito importante a gente ter uma certa atenção por essas filosofias políticas da Antiguidade Clássica para a gente entender porque de lá vão sair várias raízes do pensamento político moderno e contemporâneo também. Ética, política, gênero na Grécia clássica. Então, a gente discutiu um pouco de como que o Aristóteles pensa, de como Platão pensa a política, né? E aqui eu quero botar uma situação, problema. Por que, então, como que era possível as pessoas seguirem essas ideias? No quadro eu trago a pergunta mais organizada. Como era possível justificar a exclusão da mulher do processo político e o domínio patriarcal? Era pela força que fazia essa exclusão? Era pela biologia? Como que se justificava? Por que a mulher não pode participar? Porque em todas as discussões que a gente fez até agora, a mulher não participa, né? Nem o escravo, nem a criança. A gente tem que... Não é por causa de uma questão biológica, não é explicação biológica, não é uma explicação do comportamento cultural daquelas pessoas, de como que eles entendiam a sociedade. No quadro, eu trago alguns elementos para a gente pensar isso. Em primeiro lugar, aqui a gente tem a noção de oikonomia. Que é a economia? Nesse momento, a economia significava administração da casa, tá? E aqui eu fiz noções, né? Em primeiro lugar está o patriarca, no centro de uma pirâmide, tá? Ele é o racional, ele é o elo racional, aquele capaz de controlar os seus instintos e governar bem de acordo com a verdade, com o que é certo. E ele vai estabelecer laços com várias outras pessoas dentro da sua própria casa. Primeiro com a esposa, que é o laço gâmic, tá? De relação matrimonial. Ela é a pessoa que vai criar os seus herdeiros. Depois a gente tem os filhos, né? O patriarca vai ter com ele uma reação patrique, a esposa que é a gâmic, ou seja, ele vai ensinar essas crianças a se tornar ele quando as crianças crescerem, né? E os escravos, né? Que aí é uma relação despótica, de poder absoluto, de senhor e escravo. Essa administração da casa, a forma como ele se comporta aqui, reflete no governo da cidade. Ou, usando um outro termo, o governo de si reflete no governo da cidade. Se ele é virtuoso ou tem vícios na sua administração da casa, ele vai ter vícios ou virtudes na administração da cidade. Ele vai ser um bom ou mau cidadão. Um elemento, tem vários elementos, eu destaquei o elemento da afrodisia, ou seja, a relação, como que ele mantém as suas relações
sexuais, de sexualidade dele, tá? Para um bom cidadão, ele vai ter que ter duas coisas: a temperança na quantidade e a atividade na polaridade. O que isso aqui significa? Tá? O grego, ele não tinha certos preconceitos que se tem hoje em relação de um homem com outro homem, por exemplo, tá? Mas um bom cidadão, ele teria que ser ativo na relação sexual. Tá? E mais do que isso, ele tinha que ter temperança na relação sexual. Ele teria que ser capaz de mostrar que controla os seus próprios instintos. Ele não poderia ser igual um animal que faz o que quer a hora que quer. Essa era uma ideia, eram valores que os gregos tinham. Tá? Outro elemento é a relação com a esposa dele, a relação conjugal. A fidelidade é uma questão de temperança, não de respeito pelo cônjuge ou de respeito aos preceitos de Deus. Ou seja, ele não traía a esposa dele, não é porque ele tinha um respeito com a mulher como se ela tivesse a mesma posição que ele. Não. E nem porque é pecado perante Deus. Isso não existe, isso vai aparecer depois, em Roma e depois na Idade Medieval, principalmente no final do Império Romano também. Tá? Ele não faz isso, ele não trai porque ele tem que mostrar o controle de si mesmo. Ele tem que mostrar para todos que é capaz de governar a si, para poder ser um patriarca, para poder participar do governo da sociedade. Outro elemento dessa discussão, está no quadro, é exatamente essa síntese, né? O bom governo de si, né? Ser capaz de garantir, de ser temperante, por exemplo, nas relações conjugais, nas relações sexuais, mas também na dieta, no cuidado físico, no cuidado do conhecimento, garante o bom governo dos outros, garante a ele saber governar a sua economia, administrar bem a sua casa e a si mesmo, garante a ele ser um bom cidadão, ter um bom governo. Certo? Então, para arrematar a nossa situação problema, o que justifica, né? Ocorria uma composição entre ética, o governo de si, política, o governo dos outros, e atributos de gênero que justificavam o domínio patriarcal. Tá? Ou seja, para eu ser um patriarca, eu tenho que controlar os meus instintos e demonstrar as minhas temperanças para ser um bom governante. Uma relação entre ética, o controle de si, a política e aquilo que eles entendiam por gênero masculino naquela época, que, por exemplo, não tinha nada a ver com a relação de um homem com o outro, mas tinha muito mais a ver no seu controle das temperanças e também de ser ativo na relação. Não é uma discussão como se tem em Roma ou na Idade Média depois, né, que é uma questão de respeito ao cônjuge ou de não ser um pecador perante Deus. Era uma outra lógica que operava aqui. Nosso momento de interação. Quais as diferenças políticas e éticas entre sociedade grega clássica e a sociedade atual? Você consegue perceber alguma semelhança, alguma diferença entre as posturas éticas dos gregos e a postura ética da sociedade atual? Pensa um pouquinho e eu já volto.
Pensou sobre a nossa sociedade atual comparada com a sociedade grega antiga? Será que tem muitas diferenças? Tem algumas semelhanças também, por exemplo, a própria ideia de democracia, da participação popular. Mas essas semelhanças elas são muito pequenas. Tá? São milhares de anos que separam os gregos da sociedade atual. É importante a gente conhecer a filosofia deles, e a filosofia política é fundamental, porque há uma lógica operando ali dentro. Conhecer essa lógica é bom para a gente puxar as boas ideias e deixar para trás as más ideias. Por exemplo, a questão da participação democrática. Tá? É óbvio que hoje a gente entende a democracia como algo muito mais amplo do que simplesmente 30% da população, né? Ou reservada àqueles homens que são os patriarcas. Isso não faz o menor sentido na atualidade. Mas os controles institucionais da democracia, que está um pouco em Platão, que está um pouco em Aristóteles, ou seja, não se tornar uma ditadura da maioria, é fundamental até hoje. Tá? As instituições democráticas, elas têm que proteger o funcionamento geral da sociedade, proteger toda a sociedade, tá? Garantindo também a participação de todos no governo, correto? Então, é um pouquinho do que a gente precisa pensar a partir da filosofia política grega. Trago aqui no quadro também para você a questão do avaliar, que é fundamental, tá? Está sendo aplicado os questionários da avaliação institucional até 7 de novembro. É importante que você participe e dê a sua opinião para que a gente esteja sempre aperfeiçoando, melhorando as nossas aulas, as nossas organizações. Tá? Isso é uma avaliação institucional em que você pode participar, dando a sua opinião, dizendo o que precisa melhorar, qual é o melhor caminho, para a gente melhorar a instituição como um todo. Tá? E oferecer cada vez mais uma educação melhor para você. Certo? Então, por favor, preencha o avaliar, está aí até 7 de novembro funcionando para que você possa participar. Roma e a cristandade. Passando da Grécia, da questão política da Grécia, a gente precisa ver um pouquinho agora a questão de Roma, do Império Romano. Eu vou focar mais na questão do Império Romano e também na transição para a Idade Média, para a gente entender como funcionava o discurso e a prática política nesse período. Tá? Eu vou retomar alguns pontos que em geral você já tem alguma noção, algumas ideias, e vou chegar a uma noção que se chama governabilidade, ou seja, como em cada época se governou, tem um padrão de governo. Vamos dar uma olhada no quadro? Eu trago primeiro a questão do Império Romano. Tá? O Império Romano, aqui é um mapa já de todo o sua maior potência, né? O que mais ele conseguiu, o máximo que ele conseguiu se expandir, né? Pegando desde lá da Inglaterra, da Bretanha, até lá o Egito, né? Nessa diagonal, e aqui, ó, desde onde hoje é Marrocos, até lá na região do Oriente Médio. Então, é uma região muito ampla, tá? E que foi controlada a partir dessa cidade aqui, olha, de Roma. Tá? E aí tem aquela velha expressão, todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque tem todo um traçado de estradas que liga todo esse território e permite que Roma consiga governar todo esse território. Tem até umas discussões políticas interessantes que os maiores impérios, né, desse período não conseguiam expandir mais do que 12 dias de cavalo em cada direção, porque perdia demais o controle. Alguns cálculos meio difíceis, mas há alguns intelectuais que apontam isso. Um dos limites era a capacidade de comunicação entre todo o território. E nenhum império dessa época que só existia esse tipo de mecanismo de comunicação conseguia expandir mais do que 12 dias a cavalo, né? E, de qualquer forma, Roma conseguiu todo esse império, né? E ele tem o quê? Uma centralização política, que é a primeira característica que eu trago no quadro para você, né? Questão da centralização política. Há toda uma hierarquia que parte do imperador, vai sendo atravessada para os generais, que cada um
controla um território. Ou seja, tem todo um corpo burocrático que deve satisfação ao imperador, mas que vai controlar cada território desse. Para fazer esse controle dos territórios, vai ser utilizada a paz armada, ou seja, a contenção usando o exército. Há uma necessidade de um grande exército, tanto que os principais controladores de todas essas regiões aqui são os generais do exército romano, tá? Pôncio Pilatos, né, que lavou as mãos para a crucificação de Cristo. Ele era um general romano que estava na região da Judéia, tá, controlando aquilo ali. Por isso que precisaram pedir autorização para ele para punir Cristo. Tá? Esse é um exemplo, aparece muito naquele filme do Mel Gibson, me falhou a memória agora aqui, mas conta o momento da crucificação. Né? Então, há uma centralização política, né, e os vários generais controlando, mantendo a paz com a força. Outro elemento fundamental nesse momento é o pão e circo, certo? O que é a ideia do pão e circo? É que essa população esteja alimentada, tá? E que tenha alguma distração, principalmente os plebeus. Por quê? Porque a escravidão, e aqui tem um outro ponto fundamental, tá? A economia escravista do Império, de certa forma, dificultava os empregos dos plebeus. Então, eles ficavam cada vez mais pobres. Então, demandavam o quê? Alimento e demandavam diversão para se acalmarem, para não se revoltarem, principalmente na capital, em Roma, onde muitos iam para lá. Tá? Essa economia escravista, tá? Ela vai começar a sofrer. Por quê? Porque o Império, parando de se expandir, ele para de conseguir escravos. Tá? Então, vai ficando cada vez mais pobre no sentido de fornecer produtos para a cidade, de fornecer produtos de produção mesmo econômica, né? Já que estava faltando cada vez mais escravos porque não se conquistava mais povos. E aí você vai ter dificuldade de manter o pão e circo. E aí você vai ter dificuldade de manter a paz armada, porque vai faltar alimento para o exército, vai faltar dinheiro para pagar os soldados. E aí desmonta a centralização política romana. Isso é um panorama clássico da explicação, tá? E a gente vai entrar no quê? No feudalismo, no sistema feudal. O que a gente tem no sistema feudal? O contrário daquilo que a gente acabou de pontuar. Vai ter a fragmentação política, tá? Vai ter a fragmentação política que a gente encontra aqui, olha, por exemplo, na questão da França, né? Aqui eu tenho a França em 987 e em 1477. É muito interessante. Por quê? Porque aqui mostra, olha, onde o domínio real, onde é o domínio real? Tá? É só essa parte azul aqui, ó, em 1987. O rei não manda de verdade nos outros territórios da França. Tá? Aqui a parte, já em 1477, quando há o desenvolvimento gradativamente das monarquias modernas, tá? Você já vai ver que o azulzinho está pegando quase toda a França, já. Tá? Mas nesse período feudal, o rei mesmo só manda nesse território dele aqui, no azulzinho clarinho aqui, ó. Tá vendo? O resto são os vários condes, os vários duques, etc. E uma das características disso aqui é a sobreposição jurídica. O que significa sobreposição jurídica? Cada território daquele ali tem um conjunto de regras, de leis. Por quê? Se eu sou conde, eu tenho um laço de vassalagem com o rei. Eu vou obedecer ele no sentido de ajudar ele quando ele precisar. Mas dentro do meu território, quem manda sou eu. Pode até ter um tribunal ou outro do rei, algumas leis do rei que operam ali dentro, mas o grande chefe sou eu, de acordo com os costumes locais. Tá? Então, há o poder do rei mandando ali, de certa forma, e há o poder do senhor daquele lugar. Mas ainda há um outro poder, que é o poder da igreja, que manda em toda a Europa, que tem leis e tem tribunal também. Então, há toda uma sobreposição jurídica que gera uma confusão danada junto com essa descentralização política. Um último elemento desse período é a questão do quê? Da servidão e ruralidade. A maior parte da população estava no campo e a relação de trabalho era a servidão. Eu era servo, eu ficava preso na minha terra, né? Produzia ali o que eu precisava para consumir, para viver,
naquela terrinha ali que o nobre me permitiu, e uma parte do que eu produzia ia para o nobre. Tá? Então, lá no Império a gente tem escravidão, tem centralização política, aqui a gente tem fragmentação e tem a servidão. Por que isso acontece? Aí tem essa ideia da governamentalidade, ou governabilidade também, que é um conceito do Michel Foucault que eu tento trazer aqui no quadro para você algum exemplo de como isso funciona, tá? O tipo de governo imperial. O tipo de governo imperial, ele funciona da seguinte forma. Ele tem o poder bem centralizado, tá? Que cria leis, e leis elas simplesmente cortam. Professor, como assim cortam? As leis cortam. Elas dizem, você não pode fazer isso. Daqui para cá você não pode ir. Daqui para cá você faz o que você quiser. Porque a lei, ela corta, ela diz não pode, basicamente. Tá? O governo imperial, ele diz basicamente isso. Não pode, o Império Romano. Você não pode fazer isso. Tá? E dentro do resto ali, ele pode fazer o que quiser. E esse império está o tempo todo fiscalizando para ver se as pessoas não estão botando o pezinho para fora. A gente diz que isso aqui é um governo que trata a população como ovelhas. Por quê? Porque ele cerca e deixa ali dentro acontecer o que for. E fica sempre fiscalizando para ver se ela não sai do rebanho. É o governo de rebanho. Tá? Depois, ali na transição, principalmente com o aparecimento do catolicismo e a incorporação do catolicismo ao império, a gente vai ter um outro tipo de governo, que é o governo pastoral, que vai, de certa forma, continuar pela igreja e vai continuar no Império Bizantino, a parte do Império Romano que não cai na época feudal, né? Que é o quê? Você tem aquele olhar o tempo todo sobre as pessoas, mas você, mais do que simplesmente dizer, olha, você não pode sair, você não pode passar dessa grade aqui, né, desse cercado, como um rebanho. Ele trata o povo como uma criança, ele trabalha por normas, ele diz o que tem que fazer. A norma é mais do que lei. A norma diz o que se faz, não simplesmente diz, não faça isso. A norma diz, faça desse jeito. Então, ele cuida das crianças, tá? E aí a gente chama de governo pastoral. E, finalmente, tem o governo feudal, né? Que está aqui, ó, que é aquele que é solto, que não se preocupa muito com os súditos, está mais preocupado com o quê? Olha, quando eu precisar de alguma coisa, eu chamo a sua atenção e você me ajuda. É o laço de vassalagem. E a relação com o servo, eu não me importo o que o servo está fazendo, não ligo muito para o que o servo está fazendo. O que me importa é se ele vai me fornecer os produtos, as taxas, se ele vai pagar a taxa. Então, é sobre o produto, muito menos do que sobre a pessoa que ele opera, tá? E, professor, que imagem é essa que você botou aí no meio, que não tem nada a ver, que você não falou nada? Ora, isso aqui é o Coliseu, tá? Que está aqui no quadro. É o Coliseu, uma foto atual do Coliseu. O Coliseu, a luta de gladiadores, que para a gente é um absurdo hoje, não era um absurdo, era o circo dos romanos. Tá? E por que acontecia? Porque era um governo imperial. Pouco importa o que os súditos estão fazendo, como eles se comportam. Se eles gostam de gente se matando, dá gente se matando para eles. Eles só não podem passar das leis, da cerca. Por que no final do Império Romano a luta de gladiador acaba? Porque, junto com o catolicismo, emerge essa ideia de governo pastoral, que vai dizer o que as pessoas têm que fazer. E a luta de gladiadores perverte, tá? Tem a ideia de perverter. Então, você tem que tirar aquilo dali, tá? Porque eles são crianças, eles vão ficar selvagens se eu permitir a luta de gladiadores. Então, isso aqui não dá, não pode. Você vai conduzindo na minúcia. Tá? Então, essas são algumas diferenças, um jeito de pensar a prática governamental no Império Romano e depois a transição para o período feudal também. Teoria política em Nicolau Maquiavel. Então, vai acabando o período feudal, onde o governo era muito fragmentado, tá? E vai surgindo o governo moderno, né? As monarquias modernas, ou seja, onde volta o governo a se centralizar na figura de algumas pessoas. Um dos maiores teóricos desse início ali, tá? Do período do Renascimento, onde vão se formando os governos, as monarquias modernas, o rei vai ganhando mais poder, é o Nicolau Maquiavel. Então, no quadro eu trago algumas explicações importantes sobre a vida e o contexto histórico do Maquiavel, né?
Ele viveu de 1469 a 1527. Ele nasceu numa família toscana, região da Toscana, bastante pobre, de burocratas, né, que trabalhava ali para o governo daquela região. Mas foi num momento de esplendor econômico e de grande conflito político na Península Itálica. Tá? Por que esplendor econômico? Aqui, olha, vou marcar aqui, ó, o verde clarinho é a região de Gênova, tá? Aqui, ó, laranja Florença, onde ele vai crescer, e vai viver e vai trabalhar. A região de Veneza, de rosa. Região de Milão. A maioria dos historiadores dizem que o capitalismo se desenvolve aqui. Depois, nas aulas de economia dessa disciplina, a gente vai ver como o capitalismo expande muito forte nessa região, ou seja, a lógica de controlar os fluxos financeiros. Então, essa região vai ser muito rica, mas, ao mesmo tempo, ela vai ser palco de diversas brigas, de diversos conflitos entre esses próprios Milão, Veneza, um brigando com o outro para controlar os fluxos comerciais, para controlar territórios. Os países territorialistas, os estados territorialistas, como a Espanha, a França, que querem tomar cada vez mais território, querem influenciar aqui também. Tá? E o Maquiavel ele vai acabar se tornando também um burocrata, e ele vai trabalhar tanto na administração da cidade como na diplomacia. E aí que ele vai aprender muito para produzir as suas obras. Tá? No quadro, eu trago para você mais um ponto sobre isso, né, que é esse cargo dele na Signoria de Florentina. Vai de 1494 até o seu exílio político, porque os Médicis dominam de novo Florença e acabam desconfiando um pouco do Maquiavel e expulsam ele de lá. Ele fica no exílio político em 1512. É nesse período que ele escreve as suas principais obras. O Príncipe, que é a grande obra dele, 1513, mas só vai ser publicado mesmo muito à frente. Ele faz, na introdução, eu recomendo que você leia esse livro, é fácil de encontrar na internet. Pelo menos no início, como que ele faz? Ele tenta fazer elogiar o Médici, né, o Lourenço de Médici, para ver se o Lourenço de Médici deixa ele voltar, né, voltar a ocupar um cargo. Ele vai acabar conseguindo voltar e ocupar um cargo, mas nem se sabe direito se o Médici leu realmente essa introdução, que ele faz um elogio, né, que ele tenta ensinar como os reis, essa principal ideia do príncipe, vai manter o seu poder. Então, no quadro, outras obras dele importantes, né, que é o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, que é um resgate histórico de como que as pessoas trabalhavam, como que eram os governos antigos, né, no Império Romano, e a Mandrágora, que é um drama que mostra muito a questão das relações de gênero na mentalidade do Maquiavel e daquela época. Qual que é a especificidade dessas obras de Maquiavel? Ele rompe, talvez seja um dos primeiros, com tanto vigor assim. É uma ruptura com a tradição histórica, religiosa e moral idealista. Ou seja, ele vai propor uma forma de governo, ele vai propor estratégia de governo não pensando num governo ideal, num governo perfeito. Ele vai propor as ideias dele pensando num governo prático. Ou seja, como você, rei, como você, príncipe, pode manter o seu poder sobre um território e uma população. Essa é a preocupação dele. Não importa o modelo moral ideal, o modelo religioso ideal, o modelo político ideal. Importa o que dá certo, o que funciona. Tá? E aí o outro elemento do pensamento dele, que é a questão desse objetivo. Manutenção do poder do príncipe. O que importa, às vezes até mais do que a ideia de Estado, como vai acontecer em Hobbes, o que importa para o Maquiavel é como aquele indivíduo príncipe vai manter o seu poder, vai controlar aquele território. E aí ele traz os métodos e os conceitos. Tá? O primeiro, existem dois métodos para o príncipe manter o seu poder. O convencimento, e aqui a religião é muito importante, ele diz. Não é que ele quebra com a religião, ele quebra com o modelo ideal de religião. Tá? Porque é ela que vai convencer as pessoas que é certo obedecer o príncipe. Mas ele também usa o modelo da coerção, tá? Que é a força, que é aquilo que dá o nome de maquiavelismo. Né? Quem é Maquiavel? Aquele que usa a força para manter o poder. Daí que vem. É o mais popular no pensamento dele, mas o pensamento dele não é só coerção. Tá?
Outro elemento importante é a ideia de fortuna e virtude. Ele vai dizer, todo rei tem uma fortuna. O que é essa fortuna? É o acaso. Ele pode ter muita sorte, ter um lugar muito rico, ou pode ter muito pobre. Então, quanto melhor a fortuna, mais fácil para o príncipe. Agora, ele pode ter também, ele precisa ter também a virtude de saber governar, o que fazer, as ações. E aonde ele vai aprender quais são as melhores coisas a fazer? Aí é o último ponto do conceito dele, que é a história mestra da vida. Você estuda história para saber o que deu certo, as estratégias políticas que deu certo, por isso que ele vai estudar o Tito Livio, né, aquela obra que eu citei, e também entender o que dá errado, o que fazer dada as condições, dada a fortuna. Qual que é a melhor ação, a virtude do rei, a melhor forma de agir do príncipe para manter o seu poder. Ele vai aprender com a história, porque ela é a mestra da vida, certo? Finalmente, um outro ponto interessante do pensamento do Maquiavel é a representação de gênero que ele faz, principalmente naquela obra literária dele, A Mandrágora, né? A ameaça feminina à virtude masculina, tá? Seja a mulher mais jovem, que seduz o homem e acaba fazendo ele parar de pensar na política, né, e acaba cometendo erros, ou a mulher mais velha, que acaba controlando, maquinando, fazendo o príncipe cometer erros, mas que favoreçam ela, né? Então, tem toda essa dinâmica no pensamento do Maquiavel, que é muito interessante. Eu recomendo a leitura dessas 3 obras dele, né, porque você vai conseguir compreender um pouco mais de como funcionava aquela época e das ideias de Maquiavel, que não são simplesmente coerção. Tem mais coisa do que o maquiavelismo no pensamento de Maquiavel, né? Teoria política em Thomas Hobbes. Outro pensador importante, além de Maquiavel, nesse período de formação da monarquia moderna, tá, é o Thomas Hobbes. Ele não pensa exatamente como Maquiavel, tá? Ele não está muito preocupado com o personagem príncipe, com a pessoa, com a figura. Ele está preocupado com o Estado, com a garantia daquela sociedade. Por quê? Eu trago no quadro e tem um pouco a ver com a vida dele. Em primeiro lugar, o Thomas Hobbes viveu de 1588 a 1679. Ele é filho de um vigário inglês da Inglaterra desse período, é muito importante isso, com uma vida confortável, estável. Tanto que ele se formou em Oxford, tá? Estudou bastante. Ele foi um participante fundamental da Revolução Científica. Ele vai ter grandes debates com Bowley, tá? Inclusive no padrão institucional da ciência, como que vai se organizar a ciência. Então, a filosofia política dele também está muito ligada à racionalidade, tá, da Revolução Científica nessa época, com Descartes, Galileu, tá? Tudo isso faz parte do pensamento do Hobbes. E uma das coisas que marcou muito ele foram essas 2 coisas aqui que elas têm correlação. As revoluções inglesas, que viraram a Inglaterra de ponta cabeça, tá? Deixaram a Inglaterra quase um século inteiro, digamos, mais enfraquecida que os outros estados. Por exemplo, a França, que estava em plena ascensão do sistema do Estado moderno, tá? E que ele também ficou muito tempo na França. Ele via que um rei forte da França conseguia garantir uma paz àquela sociedade que não estava acontecendo na Inglaterra, que estava em guerra, né, em guerra civil, em reviravoltas constantes nas formas de governo, que são as revoluções inglesas do século XVII. Ele, nascido na Inglaterra, passou muito tempo na França por causa dessa situação. Tá? E aí é daí, dessas condições históricas, que vem um pouco a filosofia dele. Eu trago no quadro os detalhes, né? Principais obras dele do pensamento é Do Cidadão, produzida em 1642, Elementos do Direito Natural e Político, aqui tem a relação dele com as ciências naturais, eu já explico melhor isso, e a política, e o Leviatã, que é a grande obra, né, que a gente tem a capa, que expressa muito esse pensamento dele, né, com o rei formado pelos cidadãos, aqui a espada forte cobrindo todo o território, tá? Publicada em 1651.
essa obra dele, Leviatã, que é a mais importante, a mais conhecida. Mas quais são os conceitos básicos aí do pensamento do Thomas Hobbes, do pensamento político dele? Primeiro, a questão do objetivo. Por que ele está fazendo isso? Ele quer legitimar a soberania do Estado para garantir a segurança dos indivíduos. Então, como eu disse para você, as guerras na Inglaterra apavoraram a vida dele, tá? Então, a preocupação dele vai ser muito essa de criar um Estado forte e soberano que mantenha a paz interna e a segurança contra invasões externas. Então, todo o processo dele de construção de uma política visa segurança. É um dos primeiros, vamos dizer assim, a pensar um direito civil básico, que é a segurança, direito à vida. Tá? Vai ser o Hobbes. Qual que é o caminho que ele vai seguir para isso? É o que eu aponto no quadro agora. Primeiro, a ideia de liberdade natural e liberdade civil. Na liberdade natural, o ser humano faz tudo aquilo que a natureza permite. Tá? Por exemplo, ele não vai poder voar. É a questão física não permite. Tá? E aqui é que surge a ideia, olha, dentro dessas condições, o homem pode ser o lobo do homem. Ele pode se matar. Tá? Só que isso é uma situação hipotética na cabeça do Hobbes. Ele não diz que lá atrás, no passado, a gente se matava. Ele fala, dá uma escapada ali, fala que na América, ali talvez tenha algumas coisas muito próximas dessa liberdade natural, do homem lobo do homem, né? A América que tinha sido recém-descoberta, então a forma como eles pensavam os povos nativos daqui, mas que não é verdade, tá? Mas de qualquer forma ele diz, olha, isso aqui é uma ideia hipotética, né? Que dentro da liberdade natural o homem se matava, porque logo ele já cria a liberdade civil, que são as regras para manter a paz. Tá? São as regras para a gente conseguir viver em sociedade. Tá? E aí é daí que precisa de um soberano, de um poder maior para fazer cumprir essas regras. Tá? Que mantém, ou seja, a liberdade civil é o quê? O que eu posso fazer desde que não fira a outra pessoa. Tá? Tem esse limite. Tá? E para que isso aconteça, para que as leis sejam seguidas, eu preciso de uma soberania. O Hobbes ele define 3 tipos de soberania, basicamente, né? Que eu trago no quadro para você. Tá? Forma de constituição. Como que acontece, né, uma soberania? Como que alguém se toma o poder para mandar nos outros? Primeiro, a soberania contratual, que ele vai dizer que é a soberania do príncipe, né, ou do rei. É um contrato. O rei ganha poderes absolutos sobre aquela sociedade dele para proteger aquela sociedade, para garantir a paz dentro daquela sociedade, para garantir as leis. Mas há outras formas. Há a forma de conquista também, quando um rei vai lá e domina outro povo. Aí você vai falar, pô, mas isso aí não é soberania, o cara está mandando ali, né, a força, não é? Não parece, pô. O Hobbes fala o seguinte, olha, quando o rei domina um outro território, um outro povo, esse povo tem a escolha de lutar até a morte. Quando ele diz, não vou lutar mais, ele está aceitando a soberania daquele rei. Então, ele tem que obedecer às leis daquele rei, percebe? Então, tanto faz se o cara conquistou ou se o cara fez um acordo. Aí ele vai ser o soberano, o rei vai ser o poderoso, porque é uma aceitação daquela população para não morrer. Tá? No último ponto, a questão da soberania espontânea. Ela se dá mais em relação a pai e filho, ao homem e à mulher. Tá? A mulher, principalmente no momento que ela está grávida, incapaz de sobreviver sozinha, ela necessita da soberania masculina para protegê-la. E a criança, o mesmo motivo. Tá? Então, última questão no quadro é a questão do desdobramento dessa legitimação do Estado, segundo Thomas Hobbes. Por quê? Uma das coisas que pode acontecer, segundo os pensadores, né, ali naquele momento vai garantir a formação de estados que conseguem garantir a paz, tá? Mas isso vai se desdobrar no que a gente chama, varia muito o nome, mas razão de Estado que vai alimentar os estados totalitários. Ou seja, é mais importante garantir o Estado do que a sociedade em si. Esse Estado, às vezes, ele comete mais crimes do que poderia acontecer caso ele não exista. Tá? Porque, para o Hobbes, o rei tem que ser o todo-poderoso. Ele está acima das leis, inclusive, com a justificativa de quê? Manter a paz dentro daquele território, dentro daquela sociedade.
Soberania moderna e suplício. Que eu trago uma situação-problema no quadro para você, tá? E a pergunta é: quais as diferenças entre o sistema punitivo moderno, tá, e o sistema punitivo contemporâneo? Aqui a gente tem uma capa do jornal Extra que eu acho muito interessante para desdobrar várias discussões, e nesse caso aqui eu quero desdobrar essa discussão do sistema punitivo moderno, que, por exemplo, está no pensamento de Hobbes, está no pensamento do Maquiavel, e o sistema punitivo contemporâneo, o nosso. Tá? Essa capa do Extra mostra um sistema de punição. Tá? Em praça pública, o escravo sendo violentado fisicamente, marcado fisicamente pelo crime que ele cometeu. E aqui embaixo, na atualidade, a plateia assistindo, tá? A população assistindo, um homem também sendo linchado, punido fisicamente, marcado fisicamente por um suposto crime que tenha cometido. Então aqui a gente tem, na verdade, um espelho, por isso que o jornal faz essa jogada, um espelho de um sistema punitivo, que é lá da modernidade, tá? Olha aqui, como é que funciona esse sistema punitivo da modernidade? Se baseia no suplício. E aqui a gente tem uma imagem que se chama a tortura da roda, né? Tem uma pessoa aqui que foi acusada de um crime, que está sendo, as pernas, os braços estão sendo quebradas, ela vai ficar aqui até morrer depois de quebrar os braços, né? Os corvos vão comer os órgãos, ela não tem o que fazer porque ela está com as pernas e os braços todos quebrados, tá? E enquanto isso, a população está toda ali assistindo essa punição. Porque esse sistema funciona da seguinte forma: todo crime é um regicídio. Todo crime que uma pessoa comete é um crime contra o rei, porque desobedece à lei do rei. O rei manda naquele território. Ele diz as leis. Se você roubou outra pessoa, você não está necessariamente, não nesse pensamento, agredindo aquela outra pessoa. Você está agredindo o rei porque o rei falou que ninguém rouba. Perceba, tá? Então, o crime é sempre um regicídio. É sempre um ataque direto ao rei. E aí o poder do rei cai sobre esse cidadão, tá? E esse poder todo vai mostrar para os outros cidadãos o que acontece quando o rei é desrespeitado. Desculpa, a palavra certa não é cidadão, é súdito, tá? Porque aqui não tem cidadania, é súdito, tá? Então a gente tem aqui, ó, o castigo exemplar, tá? Que era o padrão de suplício moderno. Eu agrido uma pessoa porque ela desrespeitou o poder do rei, tá? Em praça pública vai todo mundo saber o que acontece, para servir de exemplo para as outras pessoas. Esse sistema foi mudado no final do século XVIII, XIX, no período da Revolução Industrial e Francesa, por causa da ineficiência política e econômica. Acontecia várias reviravoltas, as pessoas se revoltavam contra o poder do rei, ou às vezes o rei mandava sempre dar uma chicotada no cara, e as pessoas se revoltavam, queriam mais sangue. Aquilo tinha um descontrole político absurdo, e economicamente não resolvia o problema, os crimes continuavam ocorrendo, e principalmente crimes de roubo. Tá? E aí, para a Revolução Industrial funcionar, esse sistema não funciona. Aí vai mudar para o sistema punitivo dos tribunais, efetivamente, acusatório, e para a prisão, que supostamente deveria disciplinar os criminosos para que eles sejam economicamente produtivos e politicamente calmos, tranquilos, percebe? Então, assim a gente tem a solução da nossa situação-problema no quadro. O sistema punitivo moderno era fundamentado na soberania do príncipe ou na razão de Estado, tá? O sistema punitivo atual é fundamentado no direito e na governabilidade liberais, com o julgamento, com a dosimetria para medir a punição para determinados crimes, a reclusão, a ressocialização, porque ele, em tese, é politicamente mais sustentável, porque evita as revoltas e controla os criminosos, e economicamente mais eficiente. Ele gera mais resultados para a economia de um determinado país, certo? Então, há essa transformação, mas isso não significa que todo o sistema punitivo em todo o mundo tenha sofrido essa mutação completa, vamos dizer assim, tá? Como a capa do jornal Extra demonstra. Momento de interação.
Você conhece outras diferenças entre a política moderna e a política contemporânea? Pensa um pouquinho sobre isso e a gente já volta. Pensou um pouco? Comparou a política moderna, né, do período dos reis, com a política atual? Ele tem vários elementos que a gente pode destacar agora. Por exemplo, dentro do pensamento do Hobbes, né, o rei ele tinha que estar acima de tudo, acima da lei, porque ele tinha que ter a força para fazer as outras pessoas obedecerem. Hoje não existe essa ideia, ela não faz o menor sentido. Os nossos governantes, eles também têm que obedecer às leis, tá? Hobbes achava que não ia funcionar direito porque ele tinha que ter muito poder soberano. O sistema de punição é completamente distinto do sistema antigo. A gente pensa em como ressocializar o criminoso para que seja mais eficiente economicamente e politicamente também mais tranquilo, para evitar hordas, para evitar turbas, para evitar mais violência. Tá? Isso tudo vai ocorrer a transformação onde? Nas 3 revoluções. Né? Gosto de chamar de 3 revoluções. A Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa vão criar os modelos políticos modernos, tá? Que vão se aperfeiçoando lentamente. Então, é bem diferente do antigo. O pessoal me soprou aqui, o nome do filme é Paixão de Cristo, com Mel Gibson, né? Que o Pôncio Pilatos lava as mãos e diz que ele é o quê? Um general romano. Aí as pessoas têm que pedir autorização para ele porque ele está controlando aquela região. Tá? Ele fala, então tá, não, punam ele, porque ele é o mestre das leis ali. Mas, encerrando a nossa aula, conduzindo para o momento final, a gente tem aí o recapitulando. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Né? O avaliar, lembrando de novo, né? Não esqueçam de fazer o avaliar, mas é muito importante para a gente melhorar e aperfeiçoar cada vez mais. Até o dia 7 de novembro, tá, pessoal? Participem, é muito importante. Mas recapitulando aqui, né, fechando, amarrando a nossa discussão, a gente começou falando então do quê? Da Grécia Clássica. Na Grécia Clássica, no pensamento filosófico político da Grécia Clássica, isso não quer dizer que acontecia na prática, né, mas acontecia no discurso político, o ideal, por Platão, Aristóteles, era uma espécie de aristocracia dos sábios. Por quê? Porque eram só os sábios que teriam acesso à verdade, a tomar as melhores decisões. E por isso eles deveriam ser os governantes, para evitar a corrupção da democracia e evitar a tirania, tá? Seja da monarquia, seja da oligarquia. Tá? E o outro ponto que a gente discutiu, Maquiavel, muito importante, outro pensador, que estava mais interessado, era um momento em que o Estado moderno estava surgindo ainda gradativamente, havia muitas guerras entre príncipes, entre governantes, é o caso da Itália no período de Maquiavel, então ele estava preocupado em quê? Nos interesses do príncipe, em garantir que esse príncipe mantenha o controle sobre um território e sobre uma população, tá? Usando da força ou usando do convencimento, ok? E ele é prático, ele usa a história para aprender o que é melhor para ser feito, para garantir esses interesses do príncipe. E, finalmente, o Hobbes, que está preocupado no quê? Com a legitimação da razão de Estado. Legitimar a existência do Estado. Pouco importa a pessoa que está lá no lugar do rei. O que importa é um Estado forte para garantir a paz, para garantir, talvez, um dos primeiros direitos civis, que é o direito à vida, à segurança. Tá?
O problema da ideia dele é que ela vai degringolar, de certa forma, para a ideia de que o rei pode tudo mesmo. E às vezes o rei vai cometer mais violência do que a violência que ele supostamente estaria protegendo, né? A razão de Estado, ou seja, eu preciso manter o Estado de qualquer jeito, aí pode gerar mais violência do que aquela que ele estava tentando evitar. Tá? Mas cada um está num contexto determinado e a gente precisa entender o contexto. O Hobbes, por exemplo, viu a confusão das revoluções inglesas e não queria que aquilo se repetisse novamente. Certo? Assim a gente encerra a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. Até o próximo.